E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da playlist InfoVest 2024. Nessa videoaula discutiremos um tópico denominado como Origem da Vida. E nessa videoaula nós faremos a seguinte pergunta: como que surgiu a vida? De maneira qual, o que eu espero discutir com vocês são, primeiro, quais são as hipóteses aí atreladas com o surgimento da vida? Como que surgiu o primeiro ser vivo no planeta? Quais experimentos apoiaram a ideia, a teoria de Oparin e Haldane? Como que os primeiros seres vivos obtinham energia? E como que surgiu as primeiras células eucariontes? Beleza? Então vamos lá? Bem, quando se fala de origem da vida, é importante destacar aqui a vocês que houve uma época, há bilhões e bilhões de anos, em que não existia nenhum ser vivo na Terra. E isso decorreu do fato do ambiente, nesse primeiro momento, ser extremamente inóspito, ou seja, um ambiente pouco favorável para o surgimento da vida. E aí, diante disso, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Tá, beleza, esse ambiente era inóspito e biriri, bororó. Então, como raios surgiram esses primeiros seres vivos? E aí, nesse sentido, existe uma série de várias teorias e hipóteses sobre como isso se deu, beleza? O fato é, gente, eu vou contar uma fofoca aqui pra vocês. Não existe uma resposta definitiva pra falar, ó, papum, foi dessa forma, beleza? Mas nós iremos ver aqui algumas teorias e algumas evidências que apontam para uma possível explicação para como que surgiu os primeiros seres vivos. E nesse sentido, a primeira ideia que eu quero que vocês entendam é que, mano, a Terra de 4,6 bilhões de anos era completamente diferente do que a gente conhece hoje como planeta Terra, tá? Era um ambiente extremamente hostil, como eu falei para vocês, alta temperatura, frequentes erupções vulcânicas, uma atmosfera repleta de vários gases como metano, amônia, vapor d'água, dióxido de carbono, a questão de meteoros bombardeando a Terra o tempo inteiro. Esse ambiente era extremamente inóspito à vida. E aí, nesse sentido, existem duas teorias que tentam explicar como que surgiram os seres vivos. Uma qual nós denominamos como hipótese abiogênica, ou também conhecida como geração espontânea, e uma outra qual é conhecida como hipótese biogênica, ou biogênese. Então vamos lá. Quando se fala da hipótese de geração espontânea, a abiogênese, fala basicamente que todos os seres vivos surgiram a partir de matéria sem vida, ou seja, uma matéria bruta, uma matéria inorgânica, tá? Só que essa matéria bruta, ela tinha que ser dotada de um rolê chamado de força vital, ou seja, tinha que ter algum elemento ali que fosse responsável para formar um ser vivo. E aí, em contrapartida, a biogênese nos traz que todos os seres vivos só poderiam surgir a partir de outros seres vivos pré-existentes mediante um processo denominado como reprodução. E aí o primeiro cara que propõe essa ideia de abiogênese é justamente o Aristóteles, tá? Ele propunha que a matéria bruta poderia apresentar algum elemento aí ativo ou poder vital que seria responsável por originar os seres vivos sobre determinadas condições. Então, por exemplo, sabe aquela história dos 4 elementos? Terra, ar, fogo e biriri-bororó? Pois é, era mais ou menos essa pegada que o Aristóteles defendia. Beleza. E aí, velho, mais adiante, surge um outro brother, lá no século XVII, chamado Van Helmont, que ele falava o seguinte, ó: se você prensar uma peça de roupa manchada de suor, junto com um pouco de trigo em um vaso aberto, após 21 dias o odor forma o fermento, transforma-se em ratos adultos. E, velho, ele acreditava nessa fita mesmo, tá? E aí, mais adiante, lá no século XVII, surge um outro brother, esse daqui é maravilhoso, que é o Francesco Redi, um italiano, né? Que ele comprovou que larvas de moscas apareciam em carne em decomposição, só que tinha um pequeno creme brulee aí no rolê. Esse negócio não surgia do nada, não era voz da mente dele. Surgiam a partir de ovos colocados naquele meio por moscas adultas. E aí o Francesco Redi
ele fez o seguinte, ó. Ele falava que, mano, não pode ser isso. Porque foi como eu falei, ó. O primeiro brother falava que, ó, se eu deixar lá uma camiseta suada, tal, e etc., depois de 21 dias, surge um rato, beleza? E aí, olha que coisa louca. O Francesco Rede, ele fez o seguinte, ele pegou 2 frascos, beleza? Um frasco ele deixou aqui com uma redinha, tá? Ele colocou aqui uma gaze, mantendo essa carne aqui, de certo modo, isolada, por exemplo, das moscas, e deixou aqui esse frasco aberto, tá? E aí ele percebeu que esses vermes eram provenientes de ovos depositados por moscas adultas, ou seja, aquele frasco que ficou aberto e as moscas ficaram ali rodeando a carne, elas depositavam ovos e depois de um tempo surgia aí as larvas. E isso é extremamente importante porque esse experimento de rede ele acaba sendo extremamente vital porque ele colocou carne, peixe e outros materiais inorgânicos aí em vidros, alguns cobertos com gases, outros abertos, outros semi-abertos, tá? E aí o que ele observava? O vidro aberto. Havia formação de larvas aqui na carne. Aquele vidro que era fechado aqui com uma cortiça, por exemplo, uma rolha, não havia formação de larvas na carne. E aquele vidro fechado com gaze, também não havia formação de gases, tá? Então, o que ele propunha aqui? Se a presença de matéria orgânica fosse suficiente para a formação de lavas, elas deveriam ter surgido também nesses vidros aqui que estavam tampados, beleza? Logo, esse experimento de Rayleigh foi extremamente importante porque ele falou: ô, brother, para de ficar pensando o rolê errado. Porque o que ele generalizou com as conclusões foram: todos os seres vivos vêm de outro ser vivo. Então, nesse experimento aí do Francesco Redi, surgiu o que nós conhecemos como teoria da biogênese, beleza? E aí, mais adiante, lá no século XIX, o Louis Pasteur ele realizou um experimento que foi muito importante para evidenciar que a teoria da biogênese, velho, não fazia sentido nenhum. O que ele fez? Ele basicamente pegou um caldo de carne e um vidro aberto, tá? Que estava em contato com o ar. E ele fez um outro em um gargalo curvado em forma de S, que é esse daqui que a gente chama de pescoço de cisne, né? E aí o que acontece? No experimento do Pasteur, ele percebeu que o líquido permanecia sem micro-organismo por muito tempo. Ou seja, os micro-organismos eles ficavam depositados nessa curvatura aqui do gargalo. Tá? Mas a gente vai falar mais adiante aqui sobre esse experimento do Pasteur. O que é importante trazer aqui para vocês é que tanto o experimento do Francesco Redi quanto o experimento do Pasteur foram extremamente importantes, porque ele falou, velho, a vida não surge do nada, tá? Então eles foram importantes para corroborar a teoria da biogênese. E aí, a gente tinha aqui, ó, lá no século XVIII, o John Needham, tá? Que ele falava que conseguia gerar micro-organismos a partir de um quadro nutritivo que continha essa força vital. E aí, lá no século XVIII, tinha um outro brother, que era o Lázaro Spallanzani, que ele fez os experimentos do Needham. Porém, olha aqui a sacada do brother. Ele ferveu esse caldo nutritivo por mais tempo e vedou o gargalo, impedindo a entrada de micro-organismos, tá? E aí ele não observou o crescimento de nenhum ser vivo nesse caldo. Então esse experimento do Spallanzani foi importante porque, ó, o John Needham, ele pegava, fervia aqui o caldo, mas, ó, ele não fechava o vidro. Então havia-se aqui proliferação de micro-organismo. Em contrapartida, o Spallanzani, ele fez a mesma coisa, mas ele vedou esse vidro e, ó, não houve surgimento de micro-organismos. Então, todas as evidências apontam na direção de que todos os seres vivos não surgiram de maneira espontânea, mas sempre a partir de um outro ser vivo. Aí você deve estar se falando, tá, beleza. Até aqui faz lógica, né? Um ser vivo ser originado de um outro pré-existente. Tá, mas quando que surgiu a vida pela primeira vez? Aí vem a pergunta.
Como eu falei para vocês, o Louis Pasteur ele confirmou a biogênese, né? Então ele fez aquele experimento clássico lá do pescoço de cisne. Então você tinha aqui um becker, né? E tinha esse gargalo aqui. O que ele fazia? Ele fervia um caldo nutritivo. Então, por exemplo, ele pegava um caldo de carne e fervia isso aqui por muito tempo, tá? E esse bico de cisne aí, esse pescoço de cisne aí, era muito importante porque as partículas elas ficavam retidas aqui nesse tubo e eles não chegavam até esse caldo. Entretanto, o que o Pasteur fez? Opa! Esse caldo está estéreo. E se eu retirar, por exemplo, esse gargalo? Por exemplo, eu quebro esse gargalo. Chulapt. Tira ele. Agora eu tenho a entrada de ar e, por consequência disso, micro-organismo também vai entrar. Opa! Então agora eu começo a ter o surgimento aqui de micro-organismos neste gargalo. Beleza? E aí havia-se a proliferação desses micro-organismos. Então o experimento do Pasteur é muito importante porque ele fala, ó, não surge vida do nada, beleza? E aí voltando naquele questionamento que eu fiz para vocês, tá, beleza. Como que surgiu o primeiro ser vivo no planeta? Existem algumas teorias que tentam explicar isso. A primeira é a criação divina, então é aquela defesa de que Deus criou seres vivos. E aqui eu não vou entrar muito no mérito, porque cada um tem a sua fé, tá? Tem a panspermia, que fala que basicamente os primeiros seres vivos eles vieram do ambiente extraterrestre. E aí existe uma outra teoria chamada de evolução química, que foi proposta por esses dois caras aqui, o Oparin e o Dani, tá? Qual que era a sacada? Como eu falei para vocês, a Terra primitiva ela era extremamente inóspita, né? Então era aquela atmosfera com vapor d'água, amônia, metano, dióxido de carbono, gás hidrogênio, etc. E aí, pro Oparin e pro Odani, lá na década de 30, eles chegaram à seguinte conclusão. Nas condições da vida da Terra primitiva, a vida poderia ter surgido a partir de matéria sem vida. E aí, qual que seria a sacada? A sacada é que todos esses elementos presentes aqui na atmosfera, mais as descargas elétricas que eram recorrentes aí na Terra primitiva, fizeram com que houvesse a precipitação aqui e a formação dos aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, se agruparam formando proteínas e essas proteínas deram origem a uma coisa que a gente chama de coacevado, tá? Então, a ideia do Oparin e do Odani era que a formação de um ser vivo originado a partir de matéria sem vida teria sido possível apenas em condições que não existem mais. E aí você vai falar, tá, mas como assim, mano? A sacada é que na Terra primitiva, como eu falei, havia lá na atmosfera metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, dióxido de carbono e etc. Tá? E aí, qual que é a sacada? Apenas 4 tipos de átomos constituem essas matérias, que são quem? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É o famoso CHOM, lembra lá das aulas de química orgânica, que fala que as matérias orgânicas derivam justamente dos átomos de carbono se juntarem, formarem cadeias carbônicas, etc. Pois é, são justamente esses elementos básicos que a gente encontra em todos os seres vivos. De maneira qual, você deve estar se perguntando, tá, beleza, meu amor, mas e o gás oxigênio, tá? Existe uma série de várias evidências que indicam que o oxigênio livre estaria praticamente ausente nessa atmosfera primitiva, e se ele estivesse presente, ele teria destruído os primeiros compostos orgânicos, impedindo, por exemplo, com que houvesse aí a formação dos primeiros seres vivos. Tá? E é por que eu estou falando disso? Porque, vamos lá, pensando aí nessa atmosfera primitiva que tinha vapor d'água, gás hidrogênio, dióxido de carbono, amônia, metano, etc., acrescido das descargas elétricas de uma intensa quantidade de raios ultravioletas nessa Terra primitiva, e aqui é Terra com letra maiúscula, desculpa, teriam sido aí meio que o elemento creme brulee, um ambiente adequado para que houvesse uma série de várias reações químicas, para que houvesse a formação aí dessas primeiras moléculas que seriam os aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, por sua vez, se juntaram, formando aqui as proteínas, e essas proteínas vão formar estruturas que nós denominamos como
coacevados. Qual que era a sacada? A Terra primitiva, ela basicamente foi tendo esses episódios de chuvas, tá? E aí houve a formação dos oceanos primitivos. Então, a teoria que se tem é que os primeiros seres vivos, eles surgiram justamente nos oceanos primitivos. Tá? Claro que o planeta ele foi sofrendo várias mudanças ao longo do tempo, tá? Algumas dessas alterações foram, por exemplo, a transformação dos gases da atmosfera em moléculas orgânicas simples, o processo de resfriamento da Terra reduziu a frequência de tempestades e isso dificultou a produção de matérias orgânicas. E aí houve, por exemplo, o aumento da população dos organismos iniciais, ou seja, houve um consumo maior de matérias, moléculas orgânicas simples, e isso acarretou na escassez de alimento. E aí você deve estar se perguntando, mas por que tu está comentando desse rolê? Porque isso acaba sendo extremamente importante, porque a teoria do Oparin-Odani fala que, justamente, uma situação de muito calor, raios ultravioletas, extensivas cargas elétricas, essa atmosfera com esses gases, permitiram com que houvesse a formação desse primeiro ser vivo. Para além disso, nós temos aí a formação das primeiras moléculas orgânicas nessa atmosfera primitiva, tá? Em decorrência aí dessas descargas elétricas, desses raios ultravioletas, formando aí as moléculas orgânicas simples, tá? Que foram se juntando através de reações químicas, originando aí os aminoácidos, monossacarídeos, nucleotídeos e etc. E é importante que vocês entendam que a hipótese de Oparin-Odani fala o seguinte: as chuvas carregaram essas moléculas para a superfície e para os mares primitivos. Lembra daquele lance que eu te falei para vocês? Que foi formando aí os oceanos primitivos. E aí nesses oceanos primitivos nós tínhamos o que nós denominamos aqui cientificamente como as sopas orgânicas, tá? E aí nós temos a formação dos coacevados, tá? Que seriam os primeiros seres vivos. Então você tem aqui, ó, uma camada de moléculas de água e dentro dessa camada de moléculas de água você tem aqui moléculas proteicas, tá? E aí ocorre aí reações químicas isoladas do meio e com o passar do tempo dessas reações a gente vai tendo o quê? Surgimento de seres mais complexos. Existem outros experimentos, pessoal, que reforçam e apoiam essa teoria do Oparin-Odani. Dentre as quais eu falo aqui desse experimento clássico que o vestibular e a FUVEST adora perguntar, que é o experimento do Stanley Miller. Que ele fez o quê? Ele mimetizou em laboratório as mesmas condições da Terra primitiva. Então ele colocou aqueles mesmos gases lá, ó, metano, amônia, gás gás hidrogênio, perdão. Aqueceu a água aqui, então teve vapor d'água. E aí o que acontece? Ele começou a aplicar aqui descargas elétricas. Tá, foi colocando ali descargas elétricas. E adivinha o que se formou-se ao término de todo esse processo? Tcharam! Aminoácidos. Que corrobora para a teoria do Oparin-Odani. Tá? Um outro experimento clássico é o do Sidney Fox, que ele fez o seguinte. Ele pegou uma placa aqui, mimetizando, por exemplo, a superfície terrestre, e aqueceu essa placa e colocou aminoácidos ali em cima. E olha o que aconteceu. Esse calor acabou sendo importante para que esses aminoácidos, por exemplo, tivessem energia para formar as primeiras proteínas. Tá? Então, formou-se aqui pequenos peptídeos, corroborando também com a hipótese do Oparin-Odani. Um outro experimento do Fox foi fazer o seguinte. Ele pegou aqui água salgada e proteínas, ferveu, e aí com esse processo de fervimento, ele teve aqui a formação de microesferas. Opa! Muito parecido com aquele lance dos coacevados, tá? E aí vem a pergunta mais importante aqui. Beleza. Os primeiros seres vivos surgiram aí na sopa primitiva, os coacevados, biriri bororó. Mas como que eles obtinham energia? E aí existem duas teorias. Uma chamada de hipótese heterotrófica, que fala que é o seguinte. Os primeiros seres vivos, eles faziam um processo fermentativo e com o passar desse processo fermentativo, o que acontecia?
uma diminuição da matéria orgânica e um aumento do dióxido de carbono atmosférico. Esse aumento do dióxido de carbono fez com que houvesse um novo processo denominado como fotossíntese, no qual pega-se aí o dióxido de carbono atmosférico e, mediante todas aquelas reações que a gente já sabe da fotossíntese, havia-se aí a produção de matéria orgânica e produção de gás oxigênio para a atmosfera primitiva. E aí, esse gás oxigênio permitia, por exemplo, com que houvesse o processo de respiração aeróbico, ou seja, aquele processo que vai produzir energia, mas utilizando esse aí do gás oxigênio, beleza? E aí esse processo ele acaba gerando mais energia quando comparado, por exemplo, ao processo de fermentação, beleza? E aí nós temos aqui o surgimento das primeiras células eucariontes. E aí tem duas teorias. Tem a teoria da endossimbiose, que foi aqui proposta pelo Magnus. Tá? Então você tem aqui uma bactéria primitiva anaeróbia. E você tem aqui bactérias aeróbias, ou seja, bactérias que utilizam aqui gás oxigênio para fazer as suas atividades metabólicas. O que se pense também aqui é as cianobactérias. Para a teoria endossimbiótica, o que acontece? Essa bactéria anaeróbica, ela fagocitou tanto essas bactérias aeróbias quanto essas cianobactérias, e aí surgiu-se aqui, por exemplo, a célula eucarionte animal, tá? E a célula eucarionte vegetal. Sendo que essas células aeróbias aqui, na célula eucarionte animal, deram origem às mitocôndrias e essas cianobactérias na célula eucarionte vegetal deram origem aos cloroplastos. E a gente conversou sobre isso na aula de organelas citoplasmáticas. Lembram-se que havia algumas evidências, tanto no cloroplasto quanto na mitocôndria, que corroboravam com isso? Então fica a dica. E aí tem a teoria da invaginação, que é do Hobson, que fala que você tem aqui um procarioto ancestral, e este procarioto ele foi crescendo, 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 e ele começou a ter um processo de invaginação da membrana plasmática. E este processo de invaginação da membrana plasmática é o que deu origem à célula eucariótica, ou seja, aquela célula que tem núcleo, diversidade de organelas e etc. Beleza? E aí, mediante esse processo de invaginação, você tem aqui a presença das organelas membranosas e esse termo que eu quero morrer, que eu odeio, mas eu coloquei aqui porque é o que é classicão, que é carioteca, né? Que é essa formação do envoltório nuclear. Beleza? Então agora a dica é você pegar o seu material apostilado, livros, fazer bastante exercício, beleza? E se houver dúvidas, escreve aqui nos comentários, deixe sugestões, apontamentos, críticas construtivas, biscoitos, que é muito legal também ler. E é isso, pessoal. Um super beijo e até a nossa próxima videoaula. Fui!